Os ministros, como o TCU é equiparado no Tribunal Superior, eles recebem o quê? As mesmas vantagens, benefícios, remuneração dos ministros do STJ, né? Então, os ministros do STJ é a mesma remuneração dos ministros do TCU. Os auditores é como se fosse o quê? Os mesmos salários dos juízes de primeira instância, o juiz do TRF, né? E os procuradores são equiparados aos ministros em questão de salários, né? Os procuradores são equiparados aos procuradores, entre aspas, da República, né? Do Ministério Público Federal, né? Em termos de salário, tudo, né? Garantias e tal. A próxima pergunta: o que é o Ministério Público junto ao TCU? Bem, esses procuradores aqui, que são em 7, eles trabalham num órgão, um apêndice do TCU. O que é apêndice? Porque são, assim, vamos dizer assim, independentes, né? Chamado Ministério Público junto ao TCU. Diferentemente do Ministério Público normal, vamos dizer assim, que denuncia, processa, tem iniciativa processual e tudo, o Ministério Público junto ao TCU ele é um órgão, vamos dizer assim, a gente chama de custos legis, né? Ele é o fiscal da lei, ele vai fiscalizar se os julgamentos, né, estão ocorrendo de acordo com o que prescreve a lei. O Ministério Público ele tem duas funções, na verdade, né? Uma é de processar, a outra é de denunciar e a outra é de custos legis, verificar se o julgamento está ocorrendo dentro do que prescreve a legislação. No TCU, o Ministério Público tem essa função só. É óbvio que ele emite pareceres em alguns tipos de processos, não todos, mas alguns emite. E você só pode ser julgado com parecer do Ministério Público. Mas, regra geral, ele atua com custos legis, né? O Ministério Público junto ao TCU faz parte do Ministério Público da União? Essa é a pergunta que muitas vezes cai em prova. O Ministério Público da União não tem nada a ver com o Ministério Público junto ao TCU, tá? O Ministério Público junto ao TCU não tem nenhuma vinculação, nem hierárquica, nem funcional, nem administrativa com o Ministério Público da União. É um órgão que faz parte da estrutura do TCU, mas ele é independente, né? Ele compartilha a parte administrativa do TCU, mas ele é independente. E não, portanto, não faz parte do Ministério Público da União. Tá? A próxima pergunta: qual a natureza do processo do Tribunal de Contas da União? Bem, se o Tribunal de Contas é um tribunal administrativo, os processos junto ao TCU vão ser também processos administrativos. As decisões que eles proferem são decisões administrativas e os processos também são administrativos, mas não são processos administrativos como são os processos do Poder Executivo, por exemplo. Eles têm aquela pequena diferenciação, né? Que a gente chama de processo de natureza especial, tá aqui, ó. Ele não é judicial no processo, porque o quê? Porque não é um tribunal judicial. Mas também não é puramente administrativo, porque sob certos aspectos a decisão do TCU ela é uma decisão que não pode ser recorrível ao Poder Judiciário, apenas anulada. Aquela questão que eu trouxe agora há pouco aí, né? A decisão do tribunal ela pode ser discutida contra a forma, mas não contra o mérito. Então, por isso que a gente chama às vezes de processo de natureza especial. O TCU submete-se à Lei 978499. A Lei 978499 é a lei do processo administrativo no âmbito federal. Lá tem regras que vai dizer como que funciona um processo administrativo no âmbito federal, né? O tribunal submete-se subsidiariamente a esta lei. Essa lei, na verdade, ela é aplicada apenas ao Poder Executivo, tá? Mas se ela trouxer alguma coisa que não esteja regulamentada no tribunal, ela pode ser aplicada de forma subsidiária, sim, né? O indiciado, no processo do TCU, que é a próxima pergunta, ele tem todas as garantias
previsto na Constituição: ampla defesa, contraditório, o direito de produzir provas, de ser ouvido, né? A próxima pergunta fala o seguinte: pode o TCU exercer o controle da constitucionalidade no Brasil? Como é que funciona o controle da constitucionalidade no Brasil, né? Existem, na verdade, dois modos, né, de controle de constitucionalidade no Brasil. Um modelo que a gente chama de modelo concentrado, que é quando a gente vai apreciar o quê? A lei em tese, né, ou a lei em abstrato, ou seja, não aconteceu nenhum caso específico, mas estamos discutindo se aquela lei ali, ela, do ponto de vista constitucional, ela é adequada, ou seja, se ela não contraria a Constituição. Então, quando a discussão é no modo abstrato, apenas o Supremo Tribunal Federal e os tribunais estaduais têm competência para apreciar esse feito, e apenas algumas personalidades, né, podem dar início a esse processo, como, por exemplo, o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, quem mais? O Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados, o Presidente da Mesa do Senado, do Congresso Nacional. Agora, quando você está discutindo o controle da constitucionalidade no caso concreto, ou seja, aconteceu uma situação de fato, no curso de um processo qualquer, em que está se discutindo a aplicação de uma lei. E essa lei pode ser tida como inconstitucional, naquele caso concreto. Aí, neste caso, a discussão do controle, o controle da constitucionalidade, nesse caso, pode ser feito em qualquer processo. E, nesse caso, qualquer juiz ou qualquer tribunal pode apreciar ou fazer o controle da constitucionalidade naquele caso concreto. Como o Tribunal de Contas da União tem, por similaridade, muitas atribuições do Poder Judiciário, entendeu-se, né, o Supremo já há bastante tempo, que o Tribunal de Contas da União poderia exercer o controle da constitucionalidade no caso concreto. Então, o tribunal tem essa competência de exercer o controle da constitucionalidade de atos e leis, no caso concreto, né, afastando da aplicação alguma lei, algum ato, se ele entender que é contrário à Constituição, né, deixando de aplicar o caso concreto, assim como faz qualquer juiz ou tribunal. Tá? Então, essa é uma competência sui generis e curiosa do Tribunal de Contas, que exerce essa competência mesmo sem ser parte do tribunal, mesmo sem ser parte do Poder Judiciário. Tá. Parte 7. Contraditório e recorribilidade das decisões do Tribunal de Contas da União. Eu falei agora há pouco que as decisões do Tribunal de Contas são, em regra, apenas recorríveis perante o próprio Tribunal de Contas. Isso porque as suas decisões administrativas, né, têm o mérito e a parte formal. A parte formal pode ser discutida no Poder Judiciário, mas a parte de mérito não. Então, como o mérito não pode ser discutido no Poder Judiciário, a decisão do TCU só pode ser anulada pelo Poder Judiciário, não pode ser revista, nem mudada, né? Agora, geralmente a decisão do tribunal ela pode ser anulada, então, por que motivo? Quando a forma da decisão não foi feita de acordo com o que previa a legislação. Por exemplo, não seguiu-se o devido processo legal, não deu direito ao contraditório, à ampla defesa. Então, nesse caso, a decisão ela é nula, né? Mas, em que momento você deve dar o direito de a pessoa ser ouvida num processo tribunal? A qualquer momento? Né? Essa é uma questão curiosa. Vamos fazer aqui uma analogia, né? Muito interessante, é muito útil no caso do Poder Judiciário, né? Supor que alguém, né, tenha assaltado a pessoa,
deu um tiro lá, o cara morreu, né? O que vai acontecer? Nesse caso aí, a polícia, vai vir a polícia, tem um carrinho de polícia aqui, vai investigar esse caso, né? Nesse momento que esse assassinato está sendo investigado, vamos supor que não tinha ninguém lá na hora para ver o cara matando, para ser uma coisa flagrante, né? Existem grandes indícios de que esse cara aqui, encontrado armado, logo depois da morte desse outro aqui, seja o autor do crime. É muito provável, né? Se você chegou lá na cena do crime e viu alguém, um cara armado, o outro cara estirado no chão, morto, muito provavelmente você vai dizer o quê? Que ele não foi em flagrante, mas ele é o principal suspeito, vamos dizer assim, né? Então você vai abrir o quê? Uma fase investigativa. Essa parte investigativa é feita pela polícia. Tá? A polícia vai o quê? Vai colher impressões digitais, vai fazer a perícia, vai fazer todo aquele levantamento, vai ver se tinha pólvora na mão do cara, se ele tinha motivo para matar o outro, em que circunstâncias ele disse que ocorreu a morte do outro, se ele estava no local, ou seja, vai investigar, né? Vai esmiuçar para tentar reconstruir o que ocorreu de fato ali, para saber quem foi o culpado. Às vezes não foi ele o culpado, né? A gente sabe que foi porque eu contei a história para vocês, mas às vezes foi alguém aqui que matou e está querendo botar a culpa nele, entendeu? Então a polícia tem que investigar. Uma vez que a polícia investigou, vai entregar um relatório de investigação, né? Para o promotor lá, o Ministério Público, né? Que vai analisar se os elementos apontados pela polícia são pertinentes ou não, para oferecer ou não a denúncia ao judiciário. Vou botar a setinha para cá, né? Se ela oferecer a denúncia, não, né? Se não oferecer, acabou o processo aí. Se oferecer a denúncia, a gente entra na parte do Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode acatar a denúncia, aceitar a denúncia, ou não acatar. Se não acatar, acabou o processo. Se acatar, aí esse carinha aqui vai ser chamado para se defender no processo. Ou seja, entramos numa fase processual. Então, processo nós temos duas fases, a fase investigativa e a fase processual. Nessa fase processual, vai ser dada a oportunidade do carinha que estava armado saber sobre tudo que ele é acusado, sobre tudo que foi apurado, para que ele possa, se quiser, contestar. Não fui eu que fiz, não fui eu que matei, não, essa arma não é minha, eu não estava lá, cheguei depois. Então, nessa fase processual, vai ser dado o direito de contra-argumentar, ou seja, de se defender. A nossa doutrina entende que é neste momento em que ele está sendo formalmente acusado e ele deixou de ser um mero indiciado para ser um réu. Aqui ele era um indiciado, aqui ele é um réu, para
é nesse momento que ele tem, vamos dizer assim, possibilidade de se defender. E é aqui que tem que ser observado o contraditório e a ampla defesa. A nossa doutrina entende que nessa fase aqui, em que a pessoa é mero indiciado, não há necessidade de se estabelecer o contraditório e a ampla defesa.